Abra no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, no capítulo 1, vamos ler até o versículo número 3. Livro de Jonas, capítulo 1, até o versículo número 3. Diz a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que temos o privilégio e a necessidade de ouvir. Num dia de semana, depois de um dia de trabalho, agradecemos ao Senhor porque ela nos sustenta, revigora as nossas forças, revigora o nosso espírito, meu Deus, e é ela que precisamos. Que nessa noite, meu Deus, cada um de nós esteja focado na tua voz, naquilo que irás dizer, que os nossos corações e ouvidos estejam abertos ao Espírito Santo, que tem total liberdade para ministrar essa palavra usando minha vida. Coloco ela nas tuas mãos, pedindo graça, poder, unção. Meu Deus, as barreiras de entendimento, Senhor, não permita que pensamentos próprios meus, filosóficos, humanos, meu Deus, que venham a contaminar, a atrapalhar a ministração do Espírito Santo. Meu Deus, também aos meus irmãos, que eles possam ouvir com atenção, Pai, nos ajuda, é o que te pedimos nessa noite, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, o profeta Jonas, cujo nome tem um significado de pomba, é exatamente o que significa o nome Jonas, que tem para os judeus, para nós também, uma simbologia. Pomba normalmente está ligada à paz, pomba está ligada à simplicidade, não é? Foi assim que Jesus instruiu os seus discípulos: sejam simples como as pombas. E também símbolo do Espírito Santo. Jonas, então, esse homem, profeta de Deus, ele tem uma biografia singular. A biografia de Jonas você não a vê em nenhum outro profeta, pela situação em que ele se colocou, não é? Foi decisão sua por ter chegado até ali. E Jonas, ele profetizou nos tempos de Jeroboão II, já no reino do norte, né, o reino dividido, e ele era contemporâneo de Joel, Oséias, mas Joel já no reino do sul, e Obadias no reino do norte junto com ele, e eles no mesmo tempo ali, na mesma época, profetizando. Dizem também que ele foi contemporâneo de Eliseu, e Jonas teve esse seu ministério, essa sua história singular, que talvez você já tenha ouvido mensagens sobre esse profeta, talvez até trazendo um sentido, né, meio que pejorativo, ou trazendo uma luz um pouco tenebrosa sobre o seu comportamento, sempre ressaltando a sua desobediência, sua negligência, não é? Mas o que desperta no livro do profeta Jonas, são as situações, como elas se desenrolam. Eu vejo aqui que ele teve um ministério ativo, marcante, embora a Bíblia não fale muito, não fale nada de Jonas após o seu livro, mas antes dele é mencionado em 2º livro de Reis, no capítulo 14, uma parte do seu ministério que foi ativo, como eu disse, nos tempos de Jeroboão
segundo, né, não o Jeroboão I, filho de Nebate, aquele que após a divisão, né, Roboão com o reino do sul e ele no norte, mas já com o segundo, no segundo livro de Reis, no capítulo 14, do versículo 23 ao 26, diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efé. Então, nós vemos no segundo livro de Reis uma passagem mencionando o ministério de Jonas. Ele profetizou nesses dias, e foram dias em que Síria e Assíria, que não são a mesma coisa, os sírios e os assírios não eram tão poderosos, então ele conseguiu restabelecer os limites que eram na época de Salomão, na época de Davi. Ele conseguiu restabelecer esses limites. Então ele trabalhou nessa época. Seu pai, Amitai, significa verdade. Então ele seria conhecido como um filho da verdade. O seu livro, o livro de Jonas, é por alguns considerado ou uma alegoria, não é uma história verdadeira. Isso é a consideração de alguns, uma alegoria ou uma parábola ou uma narrativa histórica, que é a minha percepção sobre o livro, até mesmo porque Jesus ratificou essa história. Jesus mencionou que Jonas esteve, assim como Jonas esteve no ventre do peixe, ele também estaria sepultado por 3 dias e 3 noites. Então Jesus, ele testifica, ele dá o aval, ele confirma a veracidade da historicidade de Jonas. Então, tirando as abordagens de que seja uma alegoria, uma parábola, ou que seja difícil entender o que aconteceu com ele, não é? A gente se preocupa muito em entender o milagre e não se preocupa tanto em ver que Deus pode fazer o milagre. Você já deve ter visto as pessoas tentando explicar milagres, né? O Mar Morto abriu, mas foi ali uma maré que acontece de tantos em tantos tempos e tal, foi um cometa que passou assim assado. As pessoas tentam explicar o milagre, mas não veem ou não querem ver o poder do Deus que fez o milagre. Então esse livro, irmãos, que é, como eu disse, uma biografia singular, escrita muito tempo depois, talvez até depois do exílio da Babilônia, que um profeta de Deus fosse detestável, mas olhando para o que ele passou, para a ordem que ele recebeu, é como se nós recebêssemos a ordem para irmos pregar a salvação a quem nós temos o desejo de que vá para o inferno. Já passou por isso? Você, não, pastor, que isso? Eu sou um santo, nunca desejei que alguém fosse para o inferno. Duvido. Aquele cara que te fez mal, o bandido que te assaltou, o cara que te deu uma fechada, bateu no seu carro, naquele momento, se você pudesse, você mandava ele para o inferno. Você é que não mandou, né? Vai para o diabo que te carregue e tal. Então, Jonas recebe uma ordem de ir pregar em Nínive, um povo que ele sabia que era violento, sanguinário, era um povo de guerra, era um povo pecador, não é? E Jonas recebe essa ordem e ele recebe ela como muito difícil, não somente por ser um profeta, mas a dificuldade eu vejo, eu quero encarar assim, é assim que eu interpreto essa passagem de Jonas, não somente
pelo que o texto nos apresenta, mas pelo contexto bíblico. Jonas, ele era um profeta de Deus, ele foi usado por Deus nesse momento em que eu li, com Jeroboão reinando, e ele recebe essa ordem, e ele era um homem. Nós temos falado sobre isso na escola bíblica. Amados, o nosso problema, um dos nossos problemas, é que nós temos a mania de olhar para as pessoas, principalmente para os irmãos, somente no âmbito espiritual. Aliás, nós fazemos assim: eu olho para você no âmbito espiritual, e assim eu te julgo, mas eu me vejo como um ser inteiro. Quando eu erro, quando nós erramos, nós dizemos assim: poxa, eu sou humano, né? O goleiro Hugo do Flamengo ontem cometeu um erro, ele mesmo disse ali: eu sou humano, a gente erra. É verdade, nós erramos, nós somos humanos, mas o problema é que quando eu olho para o seu erro, esse irmão não é espiritual, esse irmão está em pecado, eu vejo que ele está espiritualmente fraco, nós logo crucificamos, talvez até faríamos o que os tripulantes do navio fizessem: anda na prancha aí, porque você errou. E aí a pessoa diria assim: mas eu sou humano, eu erro, eu posso errar, eu posso passar por um momento de angústia. Irmãos, a Bíblia é tão autêntica, ela se mostra tão autêntica, porque ela não omite as falhas dos homens. Nós não podemos, seria muito simples tirar esse contexto de Jonas, tirar esse livro, se bem que não daria, né? Teria que botar de volta, porque Jesus falou dele, mas não tem como tirar Jonas da Bíblia, como também não tem como tirar os erros de Davi, não tem como tirar o período em que Elias se sente também fatigado, cansado, e vai lá para a caverna, né? Vai lá se esconder e deseja a morte. Davi vai para a caverna de Adulão, vai se esconder no meio dos filisteus uma temporada, porque são homens. E é isso que a gente tem falado na escola bíblica. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós pensamos que eles eram ETs. Mas a verdade é que eram seres humanos como nós. Então os profetas também estão sujeitos a um desgaste, estão sujeitos também a um esgotamento. O que nós olhamos aqui é que ele, como embora profeta de Deus, era humano e sucumbiu a uma contenda com Deus. Irmãos, quem de nós não esteve já em contenda com Deus? Porque nós somos humanos. É como eu disse, quando olhamos o irmão, queremos ver somente no aspecto espiritual e julgá-lo e condená-lo por causa disso. Mas quando somos nós sabemos que somos humanos. Somos seres espirituais, mas possuímos uma alma. Temos pensamentos, emoções, habitamos num corpo. É isso que nós sabemos a nosso respeito. Então, embora muitos preguem a respeito da desobediência, a insolência de Jonas, né? A falta de interesse, sei lá, todos os aspectos negativos de Jonas, por ter desobedecido, por ter se revoltado, embora as pessoas possam ter essa visão sobre ele, eu vejo que há um momento de perdão e misericórdia. Eu vejo na história de Jonas esse momento de perdão e misericórdia. Não somente com a cidade de Nínive, porque é até Jonas um profeta que Deus levanta para pregar o arrependimento a Nínive, mas depois, 150 anos depois, Naum é levado para pregar contra Nínive, dizendo a eles o julgamento que eles teriam. E assim, irmãos, nós olhamos a história de Jonas, vemos um momento de perdão e misericórdia não somente com Nínive, mas também com ele. Porque você concorda comigo que Jonas era profeta e recebeu uma ordem. Se ele resolveu não fazer, Deus poderia simplesmente ter pegado um desses outros contemporâneos dele, Eliseu, Joel, Amós, Obadias,
Um desses contemporâneos estava ali, ó, vai você lá. Principalmente um que estava profetizando no Reino do Norte com ele. Vai lá no lugar dele, então, porque ele desobedeceu e a paga dele eu vou dar. Mas Deus não faz isso com Jonas. Deus pacientemente, com misericórdia, né, longânimo, Deus continua insistindo em Jonas. Continua falando a ele, vá a Nínive. E Deus, irmãos, eu penso que também age assim conosco. Nós também temos alguns momentos de discordância, de desobediência. E isso é um sintoma muito comum e bem claro de um esgotamento espiritual. Um momento em que mesmo um homem de Deus, como eu digo, é humano e qualquer um de nós pode passar. Um esgotamento espiritual. Jonas era um homem muito nacionalista e quando ele ouve, os judeus tinham para si que somente deles era a salvação. E eles não tinham essa visão de ir pregar a outras nações. Mas Deus quis mostrar a Jonas que ele era Deus de todas as nações e que a misericórdia dele estava para alcançar Nínive. Mas Jonas, ele sendo nacionalista e achando que Deus é somente de Israel, ele decide desobedecer. E irmãos, como eu disse, é um sintoma, é uma evidência de um esgotamento. Falar de Jonas, falar mal de Jonas é muito fácil. É muito tranquilo pregar e dizer aqui que ele foi desobediente, que ele quis ir para um outro lado, ele foi tonto em achar que ia conseguir fugir da presença de Deus, se esconder de Deus. Falar mal dele é muito fácil. Mas parafraseando Jesus com a mulher adúltera, quem nunca passou por esse mal, que atire a primeira pedra. Quem nunca passou por esse momento de esgotamento, de cansaço, de até mesmo revolta, por sua humanidade. Quem nunca passou por isso, irmãos? Que atire a primeira pedra para falar mal de Jonas. Mas nós precisamos ver esse episódio com um espírito de simplicidade, olhando para a humanidade, entendendo a humanidade de Jonas, para entendermos a nossa. Porque todos nós podemos passar por esse momento. Todos nós corremos o risco de ter a síndrome de Jonas. Então, voltando ao texto, nos versículos 2 e 3, diz assim: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, como eu disse, um império temido, a ordem recebida, e ele pensa assim: bom, os assírios são temidos, odiados, pecadores, e Deus é somente para a salvação de Israel. Eles não merecem ser salvos. E aí, Deus querendo mostrar a Jonas que Nínive seria alvo da sua misericórdia. E aí eu volto ao início. Quem de nós já não recebeu uma ordem de Deus e desejava que essa pessoa fosse para o inferno? Eu não quero a salvação dele, eu não quero obedecer, eu não vou pregar para esse homem, eu não vou pregar para esse povo, eu não vou pregar para essa nação é iníqua, pecadora, não vou. E aí ele decide então, como muitos de nós, e pensa que poderia se apropriar da misericórdia de Deus. Irmãos, quantos de nós não fazemos isso? Sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que há tantas pessoas precisando ouvir a palavra de salvação, mas nós nos apropriamos da misericórdia e não levamos ela a outras pessoas. Nós às vezes olhamos para as pessoas em determinados lugares e olhamos com um lugar de reprovação. Olhamos, para, às vezes na televisão, os bailes, as comunidades, os eventos. E aí a gente olha e fala assim:
quanto pecado, e mais aqui para o inferno mesmo. Quando o globocóptero, né, pega ali as ações nas comunidades, os caras andando de fuzil para lá e para cá, e você pensa assim no seu coração, como eu queria estar ali para levar uma palavra de salvação para aquele jovem com um fuzil na mão. Você já pensou nisso? Ou você pensou exatamente o contrário? Esse não merece ser alvo da misericórdia de Deus. Irmãos, é mais ou menos uma semelhança, assim, guardando, mal comparando, né, as proporções, mas seria como se você recebesse essa incumbência. Vá lá pregar para os traficantes. E aí você vai fazer o quê? Já esgotado, revoltado, você decide desobedecer. Você meio que não tem escolha, como muitos de nós, e Jonas deixa isso claro no capítulo 4, no verso 2, ele dá a razão. No versículo 2 ele diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ele, quando vê que o povo se arrependeu do mal que tinha feito, ele diz: foi por isso que eu quis fugir, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, longânimo, mas essas pessoas não merecem. Eu estou cansado de todo esse contexto, de tudo isso que eu vejo, e eu não quero. Elas não merecem, não precisam ter minha atenção, não devem ouvir, e eu não quero obedecer. E nós, embora isso pareça estranho à primeira vista, nós também agimos assim. Apesar de vermos a situação como está, caótica, precisando de Deus desesperadamente, nós fugimos. Nós vamos para a direção oposta. Várias e várias vezes ouvimos aqui Deus falando da necessidade de pregar, de ensinar, mas nós escolhemos ir para a direção oposta. Pensamos, não tem mais jeito, isso aí não tem mais solução, esses aí tem que ir para o inferno mesmo. E aí, irmãos, fugimos como Jonas fugiu. A primeira reação dele, então, foi de fugir de Deus. Literalmente, versículo 3 do capítulo 1 de Jonas, ele foi para Tarsis. Agora eu te pergunto, irmãos, será que Jonas, sendo um profeta de Deus, já tendo sido usado por Deus, será que passaria na cabeça de Jonas que ele poderia se esconder de Deus? É claro que não. Ele sabia que não tinha como se esconder, mas passando por um momento de esgotamento, de descontentamento com toda a situação em que ele vivia, em que ele estava, ele decide então fugir, desobedecer. Ele decide desobedecer. Deliberadamente ele desobedece. Ele paga, ele tira dinheiro do bolso dele e escolhe um navio para ir a 800 quilômetros dali. E aí eu te pergunto, irmãos, pode passar na cabeça de um profeta que ele vai se esconder de Deus? Não pode passar. Então, é aí que nós vemos que o descontentamento, que o desgaste, o esgotamento espiritual de um humano, ele pode produzir prejuízos, como nós vemos aqui no verso 4 de Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então ele teve um prejuízo, porque ele tirou do bolso dele, ele foi desobediente e ainda gastou para ser desobediente. Pagou uma passagem para ir para outro lugar, bem distante da ordem de Deus. E ali, por causa da sua conduta, o navio quase se despedaça. Havia pessoas ali também, junto com ele, correndo risco. E aí, irmãos, o descontentamento pode produzir prejuízos. Veja a que ponto chega uma pessoa esgotada espiritualmente.
por causa da sua humanidade, uma pessoa descontente, uma pessoa que discorda e decide desobedecer, sabendo que está desobedecendo. É como no jogo, eu pago para ver. Eu quero desobedecer, porque eu não tenho outra solução. Eu não aguento mais, eu não quero mais ver isso. Amado, está se enxergando nesse contexto? Todos nós somos possíveis de passar por isso, porque somos humanos. Profetas podem passar por isso, líderes podem passar por isso, pastores podem passar por isso. Muito mais porque eles têm mais visibilidade, estão mais expostos. E aí, para nós também vale aquele julgamento contrário. Lembra? Ele errou, espiritualmente está condenado. Eu não vejo nele a humanidade, mas em mim eu vejo. Mas ele, afinal de contas, ele é um líder. Afinal de contas, é um diácono, é um pastor. Ele tem que ser um super-homem. Ele não pode ter fadiga, ele não pode ter um esgotamento, ele não pode ter um momento de queda, né? Ele não pode, como Elias, ficar na caverna. Ora, Elias, foi assim que Deus tratou com ele. Elias, toma um raio na cabeça. Você não pode passar por isso, Elias. Davi, está na caverna? Toma aí uma paulada na sua cabeça, não te quero mais. Vou levantar outra pessoa. Mas não foi assim que Deus tratou esses homens. Muito pelo contrário, Deus investiu. Deus foi atrás, foi misericordioso. Irmãos, então eu vejo que Jonas, apesar de ter desobedecido, o seu descontentamento não teve outra alternativa. Sabendo que Deus ia laçá-lo, mas ele, por não ter mais saída, ele foge para Tarsis, causando prejuízos. O esgotamento pode nos fazer cair no sono, mesmo em meio a uma tempestade. É o que a gente vê no versículo 5 e 6. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja que ele desce, né, para o fundo do navio, e ali ele dorme profundamente. Irmãos, raciocina comigo, vamos analisar o texto. Se eu recebo uma ordem de Deus, eu decido fugir, e eu sei que Deus, eu não consigo me esconder dele, e eu sei que estou em desobediência, como é que eu consigo dormir profundamente? Como eu não fico incomodado? Como a minha cabeça não vira um turbilhão? Queridos, somente uma pessoa esgotada, que já não aguenta mais, consegue dormir profundamente num momento em que está tudo afundando. E é assim que muitos de nós vivemos. Está tudo ruim, está tudo afundando, mas eu não aguento mais. Já estourou a válvula, a pressão chegou no limite, não tenho mais, a minha única alternativa é desobedecer, porque senão eu vou explodir. E ele, então, nesse momento, ele consegue dormir profundamente. Eu não sei como, eu não conseguiria. Como eu sou ansioso demais, eu não consigo dormir. E ele, apesar de ter desobedecido, de ser um profeta, de saber que Deus estava ali, ele consegue, era o único no navio, sabendo que era culpado, conseguiu dormir profundamente. Amados, se não tinha Rivotril naquela época, é porque ele estava esgotado, é porque ele não aguentava mais, é porque ele chegou ao seu limite humano, e ele então foge, num ato até meio que desesperado, e cai no sono em meio à tempestade. E todo mundo querendo correr atrás do seu Deus,
perguntam a ele: você é o único que não está correndo, ajuda aí. Ora, clama, bate palma aí, sei lá, faz alguma coisa aí para o teu Deus, porque senão a gente vai perecer aqui. E é aí, irmãos, que nós olhamos que a mesma misericórdia de Deus que alcançaria Nínive, alcança Jonas também. Como eu falei, Jonas era um profeta, recebeu uma ordem e decidiu desobedecer. O que Deus podia fazer? Manda um raio, fulmina e levanta outro. Não é assim que a gente diz? Se você não fizer, Deus vai usar outro. Não é assim que dizemos? Mas, com Jonas, ele foi misericordioso. Mesmo ele fugindo, ele vai atrás dele, e ainda envolve todos os outros numa tempestade, porque Deus quer alcançar Jonas também. Jonas, a minha misericórdia também deseja te alcançar. Sabe por quê, Jonas? Porque eu te enxergo como um homem, como um ser. Eu criei você não somente como um espírito, eu criei você tendo uma alma, eu criei você tendo um corpo. Pela mesma razão que Deus não fulminou todos os outros que erraram. Seria muito fácil, irmãos, pensarmos assim, e nós agimos assim. Errou, fulmina, chama outro. É assim que nós fazemos, mas Deus decide alcançar Jonas, ser misericordioso com ele, vendo Jonas como ele é, um homem que está esgotado, mas que é útil para Deus. Então nós não podemos esquecer que Deus não nos vê como uma máquina. Ele sabe muito bem que não criou uma máquina, criou seres humanos, alma, corpo e espírito. Veja uma passagem lá de Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, em que Jesus deixa claro as três esferas da graça e misericórdia de Deus. Mateus capítulo 9 diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui duas dimensões. Deus entendendo esse homem com uma alma, uma personalidade, angústias, anseios, preocupações, dizendo a ele: tem bom ânimo, tratando com a alma desse homem. E diz: perdoados estão os teus pecados, tratando com o espírito desse homem. E aí, continuando, mais alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vejam o que Jesus agora faz nesse momento. O corpo se preocupando com ele, na outra parte se preocupou com a alma, se preocupou com o espírito, agora com o físico. Então Jesus nos enxerga por inteiro. É por isso que Deus diz a Samuel: Samuel, você está vendo só uma parte. Eu olho também a parte de dentro. Eu vejo o coração, não vejo como vê o homem. Então nós, quando olhamos para essas passagens, vemos que Deus, graças a Deus, Ele nos vê como seres humanos. Senão, irmãos, já estaríamos fulminados. Porque uma pessoa, um profeta, que às vezes é fiel a Deus, é temente a Deus, nós vamos ver isso, Jonas vai declarar isso, mas está esgotado por causa da sua humanidade, das suas limitações. Deus enxerga isso. Deus sabe disso. E Deus não condena, Deus quer restaurar. Deus quer ser misericordioso. Então o plano é revelado aqui no versículo 7 ao 9. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor,
o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas aqui então declara: o seu plano é revelado, mas também o seu temor. Jonas é um homem temente a Deus. Jonas não é um bandido, não é um errante, não é um indigno, mas é um ser humano. E ele é temente a Deus. Deus enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Por isso, Deus, sabendo exatamente, conhecendo Jonas, ele decide alcançar, ser misericordioso e salvar. E é claro que o temente a Deus sabe o preço da desobediência. Ninguém aqui duvida disso. Ele sabia o preço que ele iria pagar. É como eu disse, no estado em que ele estava, eu vou pagar para ver. Eu assumo o risco, eu pago, não me importa, mas eu não aguento mais. Eu não quero mais. O meu descontamento, o meu esgotamento é tamanho que eu vou pagar para ver. Eu sei que Deus vai ser rigoroso comigo, mas eu vou pagar para ver porque eu não aguento mais. O problema é que lhe faltava o vigor. Deus conhece, o profeta teme, o homem que é temente a Deus sabe o preço, mas lhe falta o vigor. Veja só em Jeremias capítulo 31, o que Deus fala das pessoas que seriam restauradas, após o exílio. Jeremias capítulo 31, do versículo 23 ao 25, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa... estou lendo 31, capítulo 31, do versículo 23 ao 25. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Deus então diz que no momento da restauração, eles serão assim, serão alegres, habitarão Judá, irão pastorear os seus rebanhos, porque Ele, Deus, satisfez a uma alma cansada e saciou a alma desfalecida. Então, irmãos, falta o vigor. Pode chegar um momento de um homem temente a Deus, de um profeta, de um diácono, de um membro, de um pastor, de um homem, de um momento que lhe falte o vigor. E aí, por não ter mais vigor, por estar desfalecendo, o que resta? Eu pago o preço. Eu pago o preço porque eu não aguento mais. Irmãos, foi para esses, precisamente, que Jesus fez o convite. Quando Jesus esteve entre nós, Ele disse em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E há um monte de gente cansada e sobrecarregada. Assim como Elias esteve cansado, esteve fatigado, esteve num momento de desespero, de esgotamento, de depressão, assim também foi com eles, mas para esses Jesus fez o convite. A consequência do esgotamento, como eu disse, é pagar o preço. No versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Veja, um homem que reconhece qual é a solução. Eu vou pagar o preço. Me pega e me joga no mar. Porque para mim agora, do jeito que eu estou, sem vigor, sem ânimo, sem forças,
para mim agora, me joga no mar, porque eu sei que eu estou aqui, vocês estão passando isso por minha causa. Então me joga, eu vou pagar o preço. Eu já sei, eu já sabia, eu vim até aqui sabendo exatamente, mas me faltava o vigor. Cheguei a um ponto de ter um esgotamento tamanho que não me resta outra coisa a não ser pagar o preço, e assim ele fez. Nesse momento, já sem vigor, é quando Deus derrama a sua graça e misericórdia. É exatamente, irmãos, quando você não tem mais um fio de esperança, não tem mais um suspiro para dar, que Deus derrama a sua graça e misericórdia. Nos versos 14 ao 17 de Jonas, diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amados, quando nós olhamos para isso aqui, a primeira percepção é julgamento de Deus, castigo de Deus. Veio logo um tubarão e comeu ele, um megalodon, um tubarão branco. Mentira, não poderia ser. A garganta deles é muito pequenininha, não tem como engolir um homem inteiro. Uma baleia também não dá. Mas não importa, isso não tem a menor importância. Se foi uma baleia, se foi um outro peixe qualquer, um grande peixe, não importa. Porque o destino natural de Jonas, ali no meio do mar, seria morrer. Mas Deus, num ato de misericórdia e resgate, irmãos, o peixe ter tragado Jonas não foi um castigo, foi uma salvação, foi um plano de resgate. Deus agiu dessa maneira: eu vou resgatar esse meu filho, eu vou resgatar ele que está cansado, sobrecarregado, porque a Bíblia diz que Jesus não veio pisar a cana esmagada, nem apagar a torcida que fumega. Então Deus, na verdade, elaborou um plano de resgate. E aí ele ordena um grande peixe que vá e coloque Jonas na boca. Aqui diz no ventre. Eu fico imaginando, irmãos, o milagre é maior do que a gente pensa, do que a gente lê aqui. Porque eu imagino Deus falando para o peixe assim: não mastiga, não morde, não dissolve, não engole, deixa ele na tua boca, porque se engolir o estômago, né, os ácidos lá, vão estragar o cara, aí vão derreter ele. Deixa ele quietinho. E tem mais, mantenha ar para ele aí dentro. Irmãos, um milagre muito maior do que a gente olha aqui. Pensar assim: ah, ele foi engolido, ficou lá. Ficou como, irmãos? Ficou como no estômago de um animal? Um milagre. Porque Deus deu a ordem não somente para pegá-lo, como também para não machucá-lo. Olha, pega ele, resgata, mas não machuca. Essa semana a gente viu 2 mulheres aí, vídeos na internet, 2 mulheres num caiaque, uma baleia jubarte pegando um cardume, pegou as duas, e as duas chegaram a ficar na boca da baleia. Então alguns dizem que pode ter sido uma jubarte, né, uma grande jubarte, que manteve ele ali, é um mamífero, né, manteve o estoque de ar para ele, perfeitamente possível. Como também podia ser qualquer outro peixe, para mim não importa. O que importa é a maravilha da graça de Deus, da sua misericórdia, fazendo com que um peixe pegue esse homem e não sofra nenhum dano, não tenha nenhum arranhão, nenhum corte, nada disso. Mas se não tivesse feito, normal, ele ia morrer, largado no meio do mar, ele ia morrer de fome, de sede.
não ia resistir, mas Deus, a mesma misericórdia que ele queria que ele levasse a Nínive, alcança ele também. E esses lugares, irmãos, ventre do peixe, fundo da cova, fundo da cisterna, caverna de Adulão, esses lugares, irmãos, são ótimos, propícios para a meditação. Muitos concordam que a oração dele no capítulo 2, ele não fez ali. Ele não pegou, dali dentro do peixe, pegou uma caneta, uma coisa, escreveu ali a oração, ou dobrou o joelho ali dentro da boca da baleia. Ó, Senhor, vou orar com essa eloquência agora. É claro que não. Ele, depois do evento, raciocinando, pensando, ele orou, e dizem até que essa oração foi colocada depois do relato de Jonas. Mas o interessante é que são lugares propícios para a gente fazer uma meditação, uma autoanálise, para a gente entender. Nesses lugares encontramos respostas. Deus fala conosco, Deus trata conosco. Enquanto Deus sustentava Jonas no peixe, ali dentro houve uma mudança. Isso fica claro nesse capítulo 2, do verso 6 ao 9. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, o Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, talvez aqui outra evidência desse esgotamento de Jonas. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu já não tinha mais forças, eu já não tinha mais para onde correr, eu estava esgotado, estava cansado, mas nesse momento eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então houve uma mudança. Profetas verdadeiros, irmãos, não desejam ventre de peixe, não desejam covas, cavernas, nada disso. Nenhum de nós tem desejo. Ouvimos isso no domingo. Ninguém acorda de manhã querendo ir, hoje eu quero ir para uma cova de leões, amanhã acho que eu vou curtir um tigre. Ninguém é assim, irmãos. Mas pode, ao chegar ao fundo do poço, ao fundo da angústia, isso pode acontecer. O esgotamento, não ter forças para reagir, isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós somos humanos. Jonas era humano e você também é. Amém? Nós somos humanos, mas também profetas verdadeiros sabem que existe um Deus que ouve. Essa é a diferença. Quando nós estamos nesses lugares, nós sabemos que tem um Deus que nos ouve. Sabemos que tem um Deus que onde quer que eu esteja, não importa se é no mais alto dos montes ou no mais profundo abismo, não importa se é no ventre de um peixe, se eu orar eu sei que Deus vai me ouvir. E aí nesse momento eu posso ser restaurado. Então do versículo 1 ao 5 para a gente encerrar, Lucas pode vir, diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Veja que Jonas está dizendo não somente da sua situação real ali, uma narrativa, mas também do seu sentimento humano. Ele estava na angústia, ele estava no profundo abismo, ele estava num momento completamente desesperado. Ali ele diz que as águas cercaram até a sua alma. Amados, esses momentos são que os profetas verdadeiros sabem que podem clamar a Deus.
no momento da angústia, quando não tenho mais solução, quando não tenho mais vigor, eu ouço Jesus dizendo: vinde a mim, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu quero agir contigo com misericórdia. Eu não quero que você seja fulminado. Eu não quero que você seja exterminado, porque eu te conheço. Eu conheço o seu coração, conheço o seu temor, conheço o seu labor e a sua fadiga, como disse Jesus lá nas cartas do Apocalipse. Ele conhece tudo sobre nós, conhece você. Então, amados, deixe a misericórdia de Deus te alcançar. Se você está passando por um momento desse, se você está num momento de esgotamento, de cansaço, de angústia, deixe Jesus ser seu descanso. Se entregue nas mãos dele, se coloque nas mãos dele, porque se o ventre do peixe acontecer, saiba que há um Deus que te ouve até no mais profundo abismo. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja impactado por essa palavra, pela ação do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua misericórdia, graça. Obrigado pelos teus planos para nós. Não somos dignos, meu Deus, somos humanos, somos falhos, cometemos erros. Somos, Pai, propensos ao desgaste, a sentimentos, frustrações, tudo, meu Deus, porque temos uma alma e o Senhor sabe disso. O Senhor nos sonda no nosso mais íntimo, no profundo do nosso coração. O Senhor sabe, meu Deus, quando não temos mais força e vigor. O Senhor sabe, Pai, quando precisamos do seu braço, do seu descanso, do seu carinho, da sua misericórdia. Quando precisamos, meu Deus, de alguém que nos entenda com verdade. Não, meu Deus, como muitos de nós nos veem como homens falhos, como alguém que falhou, como alguém que caiu, como alguém que está condenado e não tem restauração. Mas o Senhor se preocupa com os seus profetas, os seus filhos, aqueles que te temem. O Senhor é capaz de mover céus e mares, os animais, peixes, porque o Senhor manda em toda a natureza, em toda a criação. O Senhor foi capaz de enviar um peixe para resgatar Jonas, o teu filho, e dali, meu Deus, com todo cuidado, ele pôde clamar ao Senhor. E assim, meu Deus, o Senhor o livrou, o Senhor o restaurou. Meu Pai, pedimos a Ti que o Senhor faça assim conosco. Se porventura algum de nós passar por esse momento de esgotamento, de angústia, de estarmos no fundo de uma cova, de uma caverna, seja lá onde for, e não tivermos mais esperança, ó meu Deus, que a Tua misericórdia nos alcance, que nós nos entreguemos, nos coloquemos nas Tuas mãos para sermos restaurados. Obrigado, ó Pai, por tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém.